Meus irmãos, é com alegria que estamos reunidos em culto para adorar a Deus e queremos, a partir deste culto e nos próximos, estarmos lembrando que escolhemos para esse semestre um tema, uma divisa e um hino oficial que estaremos cantando. Qual o propósito desse desafio? É estarmos direcionando todas as atividades, todas as ações da igreja para um único objetivo, que é fazer a igreja unida em torno do ideal de trabalhar pela causa do nosso mestre, deixando outras coisas que não são necessárias de lado. Portanto, quero convidá-lo a recitar comigo, primeiramente a divisa, que está em João 3, versículo 30. Eu vou ler primeiro, mas é na sua casa, você pode repetir, porque é tão pequenininho o versículo que todos vão decorar. João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Podemos repetir juntos? Vamos lá? É necessário que ele cresça e que eu diminua. A divisa que foi escolhida pela própria igreja é pequenos para servir melhor. Queremos ser pequenos aos olhos dos homens e mesmo aos olhos de Deus para servirmos melhor ao Deus grande. Vamos recitar? Pequenos para servir melhor. Vamos agora louvar a Deus. O cântico que nós vamos cantar vai ser conhecido ainda, vai ser treinado, nós vamos aprender juntos. E o Ministério de Louvor e de Música da Igreja vai estar encaminhando agora essa melodia que nós vamos todos aprender para cantarmos juntos.
Boa noite, meus irmãos, boa noite, amigos, boa noite a todos que estão ligados no culto, esse culto online, esse culto diferente, porque os tempos são diferentes, mas estamos cultuando a Deus em espírito e em verdade. São todos muito bem-vindos a esse momento de adoração ao nome do nosso Deus. Esteja ligado para aquilo que Deus tem para falar ao seu coração nessa noite. Tem que avisar, né, que vai ter o louvor. Posso gravar de novo, né? Depois você monta aí. Fechar o paletó que eu esqueci. Olá. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estarmos juntos novamente nesse momento de culto a Deus. Um momento diferente, é verdade, um momento online, mas cada um em seu ambiente, mas todos unidos pelo amor que temos a Deus e a sua palavra. São todos muito bem-vindos e que possam todos ser edificados durante esse culto. Ao final você possa ter a certeza de que teve um encontro com Deus. Vamos louvar a Deus com o nosso Ministério de Música, algumas canções que foram preparadas para esse momento especial de culto. Louvemos ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Mais um momento nós estamos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome do Senhor. E agora nós vamos cantar reunidos aqui pela internet, aí da sua casa onde você está, mas só para louvar ao Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
Meus irmãos, a Bíblia fala muito de amor. Na verdade, algumas pessoas já declararam que a Bíblia é o grande manual do amor de Deus. Seria o grande livro, uma grande história de amor, com começo, meio e fim. Nesse livro que nós estamos, que eu tenho nas mãos e que você certamente tem uma na sua casa, ou até mais de uma Bíblia na sua casa, tem vários episódios relativos a esse amor que Deus se propõe relativo ao homem. Eu quero ler um versículo que está em Cantares de Salomão, que fala sobre amor. Provavelmente, alguns dos casais que eu estou alcançando com a minha voz tenha lido, ou mesmo no seu momento do casamento, tenha sido pregado sobre esse versículo, que está em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 e 7, que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa. Por esse amor, certamente a desprezariam. A Bíblia é esse livro de amor, esse manual de amor. Tem histórias de amor, por exemplo, que talvez você conheça a história de Jontas, Davi, o Davi e Jontas, de um relacionamento de amigos que se ajudavam mutuamente, que cuidavam para que os seus pais não tivessem problemas maiores. Uma linda história de amor de Davi e Jontas, bem como outras tantas histórias que a Bíblia fala acerca do amor. Mas eu quero pensar com você, nesta noite, acerca da maior história de amor que a Bíblia conta, que esse livro registra. E está no capítulo 3, pode abrir a sua Bíblia, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler os primeiros 16 versículos. Nesse texto nós vamos encontrar a maior história de amor que a humanidade já conheceu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais
o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero propor aos meus amigos, aos meus ouvintes, o tema amor incomparável. Repetindo, amor incomparável. Pense comigo sobre esse amor relatado nesse texto. Há uma canção que cantamos em nossas igrejas que diz assim: a melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar. O amor incomparável de Deus é o que nós vamos pensar nessa noite. Jesus é a prova viva daquilo que o texto revela. O cenário de fundo é o jovem que procura de noite ter com Jesus. O texto afirma que ele escolheu à noite, ao cair da tarde, para falar com Jesus. Alguns argumentam que ele estaria se escondendo da multidão, tentando não se mostrar, buscando a Jesus, querendo saber sobre Jesus. Mas o certo é que não sabemos qual foi o motivo pelo qual ele foi ter com Jesus. Mas foi ter com Jesus. E quem era esse jovem? O texto fala que ele era um jovem que era religioso, era um príncipe dos judeus. O príncipe dos judeus, aquele que estava liderando o culto judeu, aquele que se envolvia com as leis judaicas, que lia as leis, conhecia o judaísmo, vivia o judaísmo, era um príncipe dos judeus. E é interessante notar que, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, ele foi ter com Jesus, foi buscar em Jesus aquilo que ele ainda não conhecia, aquilo que lhe faltava. Esse jovem conhecia sobre o amor, assim como uma grande parte da humanidade conhece, e você conhece também sobre o amor, mas não havia ainda experimentado o amor de Deus. Vivia para Deus, servia a Deus, lia as coisas de Deus, trabalhava para Deus, para o culto judeu, mas não tinha tido ainda aquela experiência de ser afetado pelo amor de Deus, de ser cuidado por esse amor de Deus na sua vida. Portanto, ele procura a Jesus à noite para ter um encontro com Jesus, querendo saber mais sobre Jesus. E esse texto encaminha para uma declaração de Jesus que, segundo alguns, é o coração da Bíblia. João 3,16. As criancinhas das igrejas sabem de cor. Nos cultos nós vemos pessoas declamando esse texto de João 3,16. Tudo se encaminha, essa história do jovem se encaminha para uma grande declaração de amor, ou seja, do amor de Deus, do amor incomparável de Deus.
Como eu citei no início, há algumas coisas relacionadas com amor na Bíblia, mas nada se compara a esse amor, por algumas razões. Eu quero citar pelo menos 4 razões pelas quais esse amor de Deus é diferenciado. Não se dá para comparar com nenhum tipo de amor existente, tanto na literatura bíblica quanto na literatura secular. A primeira condição que eu vejo nesse amor incomparável é que é um amor incondicional. Texto que nós lemos, versículo 16, nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão tal maneira indica que não tem palavras para mostrar o tamanho desse amor, a grandeza desse amor que Deus revelou em Cristo Jesus. O amor incondicional. Por que ele é incondicional? Porque ele não vê condição religiosa. Alcançou o jovem que acabamos de ler a sua história. Ele alcançou a mulher adúltera de João 8, não vê condição moral. Quando eu falo não vê condição moral, eu posso mostrar aqui na sociedade quantas pessoas que nós discriminamos, não valorizamos, a própria sociedade recrimina, separa do seu convívio, mas o texto mostra que Jesus foi cuidar de uma mulher que toda a sociedade estava contra ela. João 8 diz isso, e Jesus então a restaurou. Então Jesus tem restaurado pessoas nos hospitais, nas cadeias, nos prostíbulos, em Cracolândia, em vários lugares do Brasil tem Cracolândia. Lá tem o amor de Deus alcançando essas pessoas. Não vê condição moral, não vê a condição religiosa, não vê a condição moral e não vê a condição física do ser humano. João capítulo 9 fala da história de um cego que era de nascença. E esse cego, não tendo a visão, mas tendo a audição, ouviu falar de Jesus. Alguém contou que havia um homem extraordinário, alguém que estava fazendo milagres, curando e fazendo grandes sinais e maravilhas. E diz o texto que esse cego foi alcançado pelo amor de Jesus, porque Jesus não viu a sua condição física. Em alguns ambientes religiosos, as pessoas são discriminadas pela sua situação física, mas Jesus não as vê assim. Então, ele é incondicional, por quê? Porque ele não vê a condição religiosa, não vê a condição moral, não vê a condição física, não olha para o exterior do ser humano, mas olha para o seu interior. E no interior, todos os homens têm uma alma que é o objeto do amor de Deus, é o alvo do amor de Deus. É onde Deus quer chegar, é na alma do ser humano para salvá-lo. A segunda coisa que eu posso dizer que este amor é incomparável, porque ele é abrangente. Versículo que nós lemos, ele diz: todo aquele que crê. É interessante a simplicidade da palavra que Jesus dá àquele jovem. O jovem estava esperando ouvir coisas maravilhosas, coisas profundas, e Jesus vem com a simplicidade da sua palavra dizendo: Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo, indiscriminado, nenhum ser humano é indiscriminado por Deus. Todo aquele que crê. A Bíblia mesmo nos fala que são todas as raças, todas as etnias. A mulher samaritana de João 4, Jesus atravessou a Galiléia, chegou a Samaria, e lá estava uma mulher. Ninguém dava muito valor às mulheres naquele tempo, e principalmente sendo samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus alcançou, porque ele não olha a etnia, não olha a raça. Aqui em nossa região mesmo nós temos algumas etnias, algumas raças indígenas e outras tantas, e lá está o amor de Deus alcançando essas pessoas através da sua palavra.
Ele é abrangente, o amor de Deus. Abrange todas as raças e todas as etnias. Ele é abrangente porque ele abrange todos os tempos, passado, presente e futuro. O amor de Deus, ele está abrangendo a tudo. Aqueles que viveram no passado foram alvos do amor de Deus. A história mostra isso. Quem está vivendo no presente está sendo alvo do amor de Deus das mais variadas maneiras. E essa mesma é uma das maneiras que Deus está usando, a mídia, os meios de comunicação para alcançar as pessoas. Todos os tempos, o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 2, 10, 11, 2 Timóteo também trata sobre isso, que Deus está estendendo o seu amor a todos os tempos, até a consumação deste século, ou desse tempo que nós estamos vivendo. Mas também o amor de Deus é abrangente, porque ele alcança a todos os tamanhos de pessoas. No capítulo 6 de Apocalipse, versículo 5, nós encontramos o autor daquela carta, o João, capítulo de número 6, versículo 15, ele diz assim: e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas, das montanhas. Deus estava buscando a todos. Repetindo, reis, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servo, livre, todos foram e são alvos do amor de Deus, grandes e pequenos. Eu conheci uma história aqui em Teixeira de Freitas de um crente simples. Ele é vendedor na feira aqui da cidade, no mercado da cidade, vendedor de farinha. E toda vez que ele chegava lá no mercado, as pessoas começavam a ridicularizá-lo, porque ele era uma pessoa simples, e eles diziam: você é simples, você é pobre, por isso que você é crente. E aquele crente ficou chateado, porque toda vez tinha que ouvir essas coisas. Um dia chegou um médico na cidade, e esse médico foi frequentar a igreja que ele fazia parte aqui na cidade, e quando ele descobriu que tinha um médico na igreja, ele se alegrou. E ele então, na segunda-feira, foi para o seu comércio, e quando a pessoa chegou lá para chateá-lo, né, para dizer que só os pobres que tinham eram crentes e que buscavam a igreja para cantar louvores, servir a Deus, esse crente diz: olha, não é só pobre não, na minha igreja tem um médico, e o médico é rico, e ele é servo de Jesus Cristo. Ora, isso há 50 anos atrás ocorreu aqui na cidade. Hoje nós podemos ver aos milhares de pessoas de todas as camadas sociais, ricos, famosos, se convertendo, se rendendo a esse grande amor de Deus, porque ele não olha o tamanho das pessoas, sejam grandes ou pequenos, o tamanho do amor de Deus é incomparável, é o mesmo. Terceira razão: a primeira disse que é porque o amor é incondicional. A segunda é porque é um amor abrangente. A terceira é porque é um amor consequente. O texto diz: não pereça, mas tenha a vida eterna. Consequente, um amor que faz com que a pessoa alcance algo que jamais poderia alcançar de outra maneira. Não só aqui nessa terra, nesse planeta, nesse mundo, nessa existência, mas eternamente. Eu gosto do apóstolo Paulo quando ele diz lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Olha, esperar por Cristo, pelos benefícios, pelas bênçãos, pelas vitórias, só neste mundo, já é algo grandioso.
mas ainda tem mais, e o melhor ainda é depois dessa vida. E o apóstolo Paulo tinha essa consciência. Nós não podemos esperar só nessa vida, mas é impossível alguém ser alcançado por esse amor de Deus e não ser beneficiado ainda nessa vida. Portanto, é um amor consequente, porque ele oferece ao homem que é alcançado a grandeza de estar recebendo seus benefícios aqui na terra, mas também, e acima de tudo, depois que deixar essa vida. Ele oferece opções, vida ou morte. Quem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está me ouvindo pode viver ou morrer eternamente. A opção foi dada àquele jovem e a opção é dada a cada um daquele que é alcançado por esse amor. Vida ou morte. É um amor que oferece condições, opções para que você escolha. E se você quer viver bem nessa vida, aceite Jesus, reconheça-o como Salvador, entregue sua vida a Ele, receba esse grande amor de Deus na sua vida. E é um amor criativo. Por que esse amor é criativo? Porque ele não existe, não há um padrão para todo ser humano. Cada pessoa é alcançada de uma maneira diferente, dentro da sua condição de vida. Tem pessoas que, como Nicodemos vai de noite ter com Jesus, tem pessoas que é alcançado na rua, sentado na beira do caminho, tem pessoas que é alcançado numa fila de banco, numa fila de ônibus. O amor de Deus, ele é criativo. Ele não tem um padrão para dizer, todos têm que passar por esse crivo, senão não alcançarão o amor de Deus. Não, ele é criativo. E por último, para encerrarmos essa palavra, o amor de Deus é incomparável porque ele não pode ser contestado pelo homem. Não existe razão para contestação. Primeira bíblica. O amor de Deus foi revelado na Bíblia através de Jesus Cristo, que morreu, viveu, morreu, deu a sua vida. A história registra esses acontecimentos, não há contestação da história, ocorreu o fato. Jesus morreu, ressuscitou, foi levado ao céu. A Bíblia registra o fato e com muitas evidências e com muitas testemunhas até. Só quando Jesus foi na sua ascensão ao céu, em Atos capítulo 1, registra isso, tinha mais de 500 pessoas assistindo esse evento. Então é um amor incontestável que vai buscando alcançar o homem onde ele está. Não importa onde você estiver, o amor de Deus o alcança. Quer receber esse amor? Quer ser alvo desse amor? Abra o coração para Jesus. Deixe-o entrar. No início dessa palavra, eu iniciei cantando uma canção que diz: a melhor oração é amar. Mas tem uma segunda parte dessa canção que eu cantei, que diz assim: meu Senhor, eu já posso amar. E diz assim: meu Senhor, eu já posso amar. Meu Senhor, eu já posso amar. Aprendi a amar e também perdoar. Meu Senhor, eu já posso amar. Deus te abençoe. Receba esse amor de Deus em seu coração. Amém. Vamos louvar a Deus? Mais uma canção, o Ministério de Música estará nos conduzindo. Finalizando este momento do nosso culto ao Senhor, nós vamos cantar Tu és fiel, Senhor, dia após dia, tem bênção sem fim para todos os seus filhos.
Meus irmãos, foi um privilégio estarmos juntos mais uma vez. Eu espero que não seja por muito tempo que nós estejamos nessa relação além da telinha, né? Mas que breve estejamos juntos, cultuando a Deus. Mas enquanto não estivermos, estaremos na mesma direção, buscando a Deus e servindo a Deus do modo como é possível em tempos de pandemia. Mas orem para que em breve nós possamos estar juntos já, unidos nos templos, para estarmos cultuando a Deus. Que o Senhor te abençoe e dê uma semana muito abençoada na presença do nosso Deus. Amém.